Olá pessoal, tudo bom? Bom, estamos aqui, com a nossa primeira videoaula do 7º ano. Só para deixar claro que essa videoaula está sendo a única forma que nós encontramos no momento para estar atendendo às suas necessidades, às nossas necessidades, por conta dessa pandemia, dessa incapacidade da gente estar se encontrando de forma física, tá legal? Mas não tem problema não. A gente consegue também atingir o nosso objetivo, que é passar o conteúdo. Eu acho que é uma forma diferente, que a gente vai estar trabalhando, mas sempre é válido, tá legal? Mas a gente espera que dure pouco tempo, tão breve a gente possa estar se reencontrando aí em sala. Bom, a gente já viu, no início do ano, os 2 últimos capítulos. Eu expliquei a vocês que a gente ia começar com os 2 últimos capítulos porque eu achava que ele fugia um pouco de todo o restante do conteúdo. E agora a gente vai começar com o capítulo 1, que fala a respeito das placas tectônicas e a deriva continental. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa a respeito, mas o capítulo 1 ele não fala apenas das placas tectônicas e da deriva continental, não. Ele também acaba abordando um pouco dos desastres naturais. Mas aí a gente vai por parte, e aí a gente começa falando primeiro da questão das placas tectônicas e da deriva continental. Bom, aqui a gente tem 2 definições, tá, para o que a gente tem como ideia de como era o mundo, o mundo antes mesmo de existir qualquer espécie. Ele havia uma formação bem diferente do que apresenta hoje. Isso é uma teoria, tá, pessoal? A ciência, é claro que ela tem alguns meios de comprovar isso, e a gente vai ver aqui nessa apresentação, tá? Mas isso é uma teoria, a gente não pode hoje definir e dizer foi assim. Mas há indícios, há provas de que tenha sido assim. Então vamos entender aqui o que é a Pangeia e o que é a deriva continental. Eu peguei esse pequeno trecho e coloquei aqui para que a gente possa ter uma ideia mais clara, tá, do que quer dizer cada um desses termos. Então está assim, ó. A teoria da deriva continental afirma que não existia a separação dos continentes cerca de 200 milhões de anos atrás. Depois de milhões de anos houve uma fragmentação, ou seja, houve uma ruptura, houve uma quebra, surgindo 2 megacontinentes, 2 grandes blocos de terra. E a partir daí, os continentes foram se movendo e se adequando às configurações atuais. O que reforça a teoria foi a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. Daí, a única explicação é que no passado os 2 continentes encontravam-se juntos. Bom, essas aqui são as evidências, como eu relatei anteriormente, que a ciência ela se baseia para determinar que um dia, os 5 continentes fizeram parte de apenas um grande bloco de terra, chamada como Pangeia. E, na verdade, onde ela se baseia? Ela se baseia principalmente nesses argumentos de que foram encontrados fósseis, e vamos deixar claro aqui, tá, galera? Fósseis não são apenas restos de um ser vivo. Fósseis podem ser até mesmo uma pegada de um animal, tá? Uma pegada conservada durante tempos, pode ser de repente vestígios daquele animal, enfim, qualquer estrutura ou qualquer sinal de que uma espécie passou por determinado lugar a um determinado tempo, tá? Então isso são fósseis. Então vamos pensar, imagine que eles acharam uma ossada de um animal quadrúpede aqui no Brasil, e a data desse animal é de, sei lá, de 100 milhões de anos, e eles acharam os mesmos fósseis lá na África, as mesmas características e com a mesma idade. Bom, a gente sabe que um animal quadrúpede não pode voar, ele possui
4 patas, um animal quadrúpede é um animal que possui 4 patas, ele não possui asas. Então como é que pode um animal que existia, né, que a gente encontrou fósseis aqui no Brasil, por exemplo, eu encontrei fósseis bem parecidos, datados de mesma época, lá em outro continente na África. Então a única teoria que a ciência tem para explicar isso é que um dia que esses dois blocos de continentes fizeram parte de um mesmo bloco, tá? Então eu coloquei aqui uma imagem que deixa isso bem claro. Na primeira imagem, né, superior, do lado esquerdo, a gente tem esse grande bloco, né, esse grande conglomerado de terra chamado Pangeia. E aí, com o passar dos anos, né, sofrendo ali as ações das placas tectônicas, que são placas que estão abaixo da Terra e também abaixo dos oceanos, essas placas começam a se mover e aí esses blocos de terra começam a se separar, né? Daí o nome deriva continental, né? Eles ficam vagando de forma sem destino, tá? Então a gente percebe que esses blocos vão se separando pela ação das placas tectônicas. Mas afinal, o que leva essas placas tectônicas a se moverem? É o magma, né? A gente estudou lá no 6º ano que o magma são rochas derretidas e elas são derretidas pelo calor do núcleo. Então esse magma ele cria uma corrente de convecção, aonde, né, essa rocha derretida, esse líquido mais quente vai para cima, fazendo com que o líquido menos quente vá para baixo, criando uma rede de convecção, e essa rede de convecção acaba incidindo, né, no movimento dessas placas de terra e também dos grandes volumes de água, tá? Então a gente tem no segundo desenho ali, à direita superior, o início da separação desses blocos. Então na parte de baixo a gente já começa a ver esse desenho já ficando bem claro, né, dos continentes. E aí, dando continuidade, na parte de baixo do lado direito, fica mais claro ainda esses grandes blocos dos continentes. A gente percebe que, né, pela ilustração científica, a América do Sul não era ligada à América do Norte, o que só ocorreu, né, nesse último desenho aqui, chamado presente, e aí a gente consegue identificar isso muito claro. Eu achei uma outra imagem também, que ajuda a gente a entender, tá? Então a gente tem do lado esquerdo, né, a Pangeia, que é o grande conglomerado, e a gente vê ali já algumas separações dos nossos continentes atuais. E a imagem à direita, né, é o que nós temos hoje, como é a separação dos continentes no momento de hoje. Tá legal, pessoal? Bom, agora a gente vai falar um pouco, né, dessas catástrofes naturais. E aí eu quero deixar para vocês o real sentido, né, tanto de catástrofes, e aí juntando o sentido de catástrofe com naturais. Quando a gente costuma dizer catástrofe, a gente quer dizer acidente de grandes proporções. Então catástrofes são acidentes de grandes proporções que na maioria das vezes, né, acometem a morte de muitas pessoas, né, ou de muitos seres vivos, enfim, de muitas vidas. E aqui no caso, esse termo catástrofe, ele está ligado à natural, ou seja, é uma ação da natureza, né, uma ação quase, a gente pode dizer que é quase involuntária, mas a gente vai perceber aqui no estudo que não é tão involuntária assim. O homem, ele quase sempre está sempre colocando a mão em alguma coisa, se não é no início, é no meio, é no final, né? O homem como espécie, tá, pessoal? O homem como espécie está sempre colocando a mão, e aí a gente vai perceber, né, por que a gente utiliza esse termo catástrofes naturais. É para tirar um pouco o peso das nossas costas. Aí eu peguei esse pequeno texto aí para definir para a gente. Representa um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, ou seja, da natureza do planeta, e trazem consequências catastróficas para o ser humano. Tá? Aqui não é só para o ser humano, é para todo e qualquer ser vivo. Mesmo que a tecnologia na área seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis. A gente tem hoje
tá? É uma tecnologia muito avançada, onde detecta para a gente abalos sísmicos, né? Que seriam abalos dessas placas tectônicas, informando para a gente se vai ou não haver um terremoto. Então, quer dizer, a gente tem hoje uma tecnologia que nos ajuda bastante, mas ainda assim, muitas das vezes a gente é surpreendido pela força da natureza. Dando continuidade aqui ao texto, são fenômenos naturais e representam a mudança de ciclo na Terra. No entanto, nos tempos atuais, essas ocorrências têm aumentado de maneira significativa, o que nos leva a crer nas estatísticas e estudos sobre o meio ambiente o aquecimento global. Bom, esse último parágrafo aqui é quando eu disse que o ser humano ele acaba de uma certa forma sendo participante ativo, tá, de algumas catástrofes naturais. Então a gente tem aí, né, países ou cidades, né, vamos dizer assim, que são alagadas. Nós temos grandes estados que são tomados pelo fogo, e aí hoje a gente pode perceber que isso tudo tem, de uma certa forma, mesmo que seja indiretamente, a participação do homem, tá? E a gente vai esmiuçando, a gente vai ver isso aí melhor quando a gente for avançando aqui na matéria. Então eu coloquei aqui tipos e características dessas catástrofes naturais. É claro que tem outras, mas aí eu resolvi abordar as que também estão sendo abordadas no livro de vocês, tá? Para a gente não ficar se estendendo muito. Então, tornado, né, aí eu coloquei a definição, é uma coluna de ar giratória que se desloca a uma velocidade de 30 a 60 km por hora em volta de um centro de baixa tensão. É um intenso redemoinho de vento que ocorre quando uma nuvem em movimento alcança a Terra. É muito provável, tá, de vocês terem visto o início de um tornado. Ele é muito característico também de climas tropicais, como é o nosso aqui no Brasil, tá? E não sei se de repente alguém já teve a felicidade de ver uma pequena formação de um tornado, né? Aqueles redemoinhos, eles são muito mais fáceis de a gente encontrar na época seca, né? Época de inverno, ou então ali a passagem do inverno para a primavera. Então nessas épocas, ou também do outono para o inverno, nessas épocas do ano a gente consegue visualizar essa pequena formação de tornado. E ele só não ganha proporção, né? É claro, graças a Deus, porque esse início de tornado ele não atinge a nuvem, porque se ele atingir a nuvem, ele ganha uma intensa energia, tá? E aí essa energia vai fazer com que a velocidade dele atinja essas velocidades que estão aqui, de 30 a 60 km por hora. Aí eu achei uma imagem, né, que retrata isso de forma clara para a gente. A gente vê, né, a parte de baixo do tornado, onde toca o solo, é um pequeno centro, mas na parte de cima, né, já é bem maior, ou seja, fazendo a ligação com a energia das nuvens. É como se estivesse fazendo um aterramento, né? Para quem entende um pouquinho de eletricidade aí, vai saber o que eu estou falando. Como se ele estivesse fazendo um aterramento, né, dessa energia que está acumulada nas nuvens. Ao tocar no solo, ela acaba se descarregando. Bom, aí eu coloquei também, né, a respeito do furacão. Furacão, né, pelo próprio nome já diz, é algo maior. Furacão é um sistema circular de movimentação de ar em uma velocidade superior a 105 km por hora. Olha a diferença, pessoal. Lá era de 30 a 60 km por hora. Aqui é superior a 105 km por hora. E com diâmetro de centenas de quilômetros, resultante da formação de um sistema de baixa pressão sobre regiões oceânicas. Isso aqui é importante frisar. Então a gente pode dizer que um furacão ele vai se iniciar no continente? Não, né? Ele deixou bem claro aqui, ó, resultante da formação de um sistema de baixa pressão sobre regiões oceânicas. Um furacão, então, sempre será formado nos oceanos, né? Diferentemente do tornado. O tornado ele pode facilmente ser formado sobre o continente, tá? Então isso é uma diferenciação muito legal também da gente deixar frisado aí para vocês
não esquecerem, tá? E essa foto eu achei magnífica. Se eu não me engano, essa foto foi tirada de algum satélite, né? Porque a gente percebe que ela foi tirada lá do espaço e é uma formação gigantesca, né? Um furacão de grandes proporções. Dá para perceber que ele está acumulando muita energia e eu não sei, né, dizer o que aconteceu com a formação desse vulcão, mas eu confesso para vocês que só de ver assusta. Bom, aí agora a gente chega para falar do terremoto. Eu agrupei aqui, tá, pessoal, o terremoto daquilo que a gente também chama de maremotos, porque basicamente é a mesma coisa, tá? Eu vou ler o enunciado aqui da característica e depois eu vou explicar melhor, tá? Qual seria a diferença de terremoto para maremoto. Bom, vamos lá. Também chamados de abalos sísmicos, representam fenômenos de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, que ocorrem por meio da movimentação das placas rochosas, bem como da atividade vulcânica e dos deslocamentos de gases no interior da Terra. Os maremotos ou tsunamis são os terremotos que acontecem dentro dos mares, provocando imensas deslocações de água. Bom, então já deu para a gente ter uma ideia, né, qual é a diferença do terremoto e do maremoto. Independente, né, se é terremoto ou maremoto, o que ocorre é que essas placas tectônicas que estão, né, na parte mais baixa do nosso planeta, elas se movimentam a todo momento. E dependendo desse movimento, da intensidade ou do grau, né, da movimentação dessas placas, elas vão gerar um abalo, seja no solo ou seja na quantidade de água. E esse abalo vai gerar uma grande onda, se for, né, numa placa tectônica debaixo dos oceanos, ou se for na Terra, todo aquele solo ele vai se mover de acordo com o grau de agitação dessas placas tectônicas. Então é muito fácil da gente entender, tá, quando a gente estuda isso aqui, o porquê que o Brasil ele não sofre com esses terremotos. Eu costumo dizer que realmente Deus é brasileiro, porque a gente tem muitas características boas, positivas, pelo menos quando a gente fala de questões naturais. O Brasil ele está sobre, né, ele está em cima de uma grande placa tectônica, e esses terremotos eles acontecem com maior incidência nos locais onde há a junção, né, onde há o encontro de duas ou mais placas tectônicas, como é o caso, né, lá do Japão, né, da China, que são ilhas, né, por si só por serem grandes ilhas, isso já tornam elas bem vulneráveis. E aí a sua localização às vezes é em cima do encontro de duas ou três placas tectônicas. Placas essas que eu falei aqui anteriormente, que estão a todo momento se movimentando, tá? Então, alguns locais a incidência desses acometimentos aqui, desses acontecimentos, são assim naturalmente maiores, tá? Aí eu achei essa imagem aí bem forte, né? Ela retrata realmente a intensidade, a magnitude quando a gente fala de terremoto. E aqui, né, é claro que isso aqui é uma simulação, a gente percebe que isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro, a praia, se eu não me engano, não sei se é de Copacabana, mas enfim, é do Rio de Janeiro. E aí essa simulação, que seria um maremoto, caso houvesse o deslocamento da placa tectônica no nosso oceano, movimentando, né, essa energia de onda em direção ao continente aqui do Rio de Janeiro. Só em ver essa animação também é de dar medo. E aí a gente chega nas erupções vulcânicas, né? Na verdade os vulcões, mas eu achei melhor a gente retratar dessa forma, erupções vulcânicas, porque aí dá uma ideia mais global. É a saída de magma, pedaços de rochas, gases e cinzas por conta do vulcanismo. O magma é composto de rochas e minerais derretidos devido às elevadíssimas temperaturas do interior da Terra. Bom, a gente sabe, né, o que são as erupções vulcânicas, como elas ocorrem. Esse magma
são rochas derretidas, como está bem descrito aqui, nessas características, e quando o aquecimento dessa rocha, desse magma, atinge altas temperaturas, é uma característica normal de toda e qualquer matéria. Quanto mais quente, maior é a necessidade de espaço. Então, quanto mais quente se torna uma temperatura dentro de um vulcão, ou seja, lá próximo do núcleo, ele tende a buscar espaços. Por isso que muitas das vezes, né, quando o vulcão ele entra em erupção, a primeira atividade dele é cuspir, né, essa lava, esse magma, né, que é uma diferença. Magma quando está no interior do solo e lava quando está na superfície. Então, essa é a diferença. Então, a primeira atividade vulcânica seria essa, tá? Ele pode sinalizar com a emissão de alguns gases, e aí depois ele começa a entrar em atividade vulcânica, cuspindo essa lava, e depois ele vai diminuindo, né, gradualmente. Ele começa a parar de jorrar esse magma e fica geralmente só com aquela atividade, com a emissão de gases, que para a gente é preocupante, né? Eu gosto também, quando dou esse tipo de aula, deixar bem claro que o que matou os dinossauros, tá, não foram os meteoros que atingiram a nossa superfície da Terra. O que levou os dinossauros à extinção foi o fato desses meteoros terem ocasionado, tá, a erupção de vários vulcões de forma simultânea. Então, esses vulcões, é claro, cuspiram lava. Parte dessas lavas atingiram alguns dos dinossauros, levando eles à morte. Mas logo depois, esses vulcões foram diminuindo a sua atividade, mas emitindo para a atmosfera uma grande quantidade de gases e impedindo a chegada de luz solar, que acabou matando os vegetais, que é a base da cadeia alimentar. E aí a gente tem uma foto magnífica de um vulcão. Aquecimento global. O aquecimento global hoje, eu acho que de todos os impactos ambientais, é o mais preocupante, tá? Porque ele está fazendo com que o nosso planeta avance para um processo natural, que é o processo de aquecimento global, né? A cada 500 mil anos o nosso planeta ele se resfria e ele se aquece, e ele está nesse processo de aquecimento, um processo natural, só que a nossa atividade humana, né, a nossa necessidade, está levando a esse aquecimento a acontecer de forma mais rápida. Então, o aquecimento global, ele na verdade, ele é, né, uma característica, né, negativa, mas que ele sozinho não define muito bem. Então a gente vai ver outros fatores que acabam incidindo, né, ocasionando esse aquecimento global. Por exemplo, as queimadas, tá? As queimadas, ela é um desses fatores que acaba ocasionando o aquecimento global. E as queimadas, ela tem um problema ao quadrado, né? Eu costumo dizer que as queimadas, de todos, né, os impactos ambientais, ao meu ver, ela é a mais agravante. Por quê? Porque ela, quando você queima, que você queima uma floresta, você queima uma vegetação, você emite para a atmosfera, né, o gás carbônico. E quem é que sequestra boa parte desse gás carbônico da atmosfera? As árvores. Então, na verdade, você usa aquele filtro, né, para produzir aquilo que ele vai retirar. Então, você está duas vezes ocasionando as possibilidades de aumento de temperatura do planeta. Primeiro, que você emite para a atmosfera uma quantidade maior de gás carbônico, e você está retirando do seu planeta aquele que pode retirar essa quantidade de gás carbônico da atmosfera. Então é um crime duplo, né? Se a gente pudesse chamar de homicídio, seria um duplo homicídio. Aí essa foto aqui retrata muito legal o desmatamento. Eu quero deixar aqui a minha observação. Eu achei essa foto muito interessante, até porque ela vem de um órgão que eu respeito bastante. É um órgão que luta pela defesa dos animais, do meio ambiente, né? A WWF. Mas eu quero ressaltar para vocês, tá, que a vegetação, ela não é o pulmão do nosso planeta, como está sendo retratado aqui nessa imagem, tá? Na verdade, o pulmão do nosso planeta é os oceanos, são os mares. Então, as algas, que também realizam fotossíntese, são elas que disponibilizam o oxigênio que a gente precisa para se manter vivo. É claro que
os vegetais têm muita importância nessa participação, né? Eles sequestram de maneira mais efetiva esse gás carbônico que se encontra na atmosfera, até porque grande parte desse gás carbônico que é produzido para a atmosfera é produzido em solo terrestre, não nas águas. Então acaba de uma certa forma ficando mais efetivo ter a quantidade grande de árvores para sequestro, ou seja, para retirada desse gás carbônico que está na atmosfera, tá? Mas essa e também é um dos grandes motivadores do aquecimento global, o desmatamento. Aí a gente vê uma outra atividade que é muito antiga e até hoje ela acontece, que é a mineração, ou seja, a extração de minério, né, do solo. E esses minérios têm um valor comercial muito grande, porque eles são utilizados como matéria-prima para vários utensílios das nossas necessidades de hoje. E qual seria o grande problema na extração, né, desse minério? É porque primeiro você degrada o solo, né? E muitas das vezes, para você retirar o minério que você deseja, você precisa de um rio. E aí você vai poluir esse rio, porque você vai passar uma grande quantidade de solo, onde ele possui várias substâncias químicas, e algumas substâncias químicas que você vai ter que tirar, né, daquele solo, elas são tóxicas e vão ficar na água e vão deixar os peixes doentes e, consequentemente, todos os animais que vierem a se consumir, né, a se alimentar daqueles peixes também vão acabar se intoxicando. Então, a mineração hoje também ela tem uma grande parcela nesse impacto ambiental aí global, tá? Não diretamente ao aquecimento, mas um impacto muito grande, tá, no nosso planeta com relação à destruição. E essa imagem traduz muito bem isso, né? A gente vê aí o cara destruindo o planeta, percebe-se que ele não tem grandes ganhos, mas enfim, ainda assim ele está lá destruindo o nosso planeta. E aí, né, para finalizar, a poluição. Nós vivemos numa cidade grande, a gente tem muitas necessidades e a gente de cara só enxerga as nossas necessidades, deixando para trás aí os nossos compromissos e responsabilidades. Então essa imagem ela mostra muito bem isso, tá? Ela mostra indústrias poluindo a atmosfera, ela mostra os rios e lagos poluídos, né? Poluídos com as nossas necessidades. A gente encontra aí pneus, veículos, enfim. A gente encontra esgoto, né, também sendo jogado, o desmatamento. Enfim, a gente pode dizer que essa imagem retrata sim um dos principais motivos do aquecimento global, tá? Pessoal, a gente encerra por aqui, tá, a apresentação do conteúdo. Eu peço a vocês que leiam também o livro de vocês para obter, né, mais informações. Vocês podem também utilizar outros canais para estar utilizando, para estar pesquisando. Eu até aconselho vocês a fazerem isso. Quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês verem, é melhor. Eu vou disponibilizar também ao final dessa apresentação de slides aqui um vídeo bem interessante, tá? Ele vai estar anexado, ele vai entrar de forma automática, vocês não precisam apertar nada, é só aguardar, tá? Ele vai entrar de forma automática, mas antes desse vídeo aparecer aí para vocês, eu quero aqui deixar atividade, tá? Eu solicito a vocês que realizem atividades das páginas 21 e da página 23 até a 25, vocês realizam no próprio livro, e aí a gente vai estar vendo como é que é a melhor forma de vocês enviarem isso para que eu esteja constatando que vocês fizeram. Provavelmente vai ser por meio de fotos, tá? Vocês vão fotografar os livros com os exercícios lá resolvidos, e a gente depois vai fazer a correção dentro do possível, a correção comentada, tá legal? Bom, gostei de estar aqui com vocês. Vamos ver, né, se essas aulas online não se alongam muito, porque o conteúdo é dado, a gente sabe disso, mas essa troca entre professor e aluno nada substitui isso, e a gente está torcendo para que todos esses problemas que ocasionaram a essa necessidade de nos tornar um pouco distantes sejam sanadas o quanto antes, para a gente voltar a praticar aquilo que a gente mais gosta, eu de ensinar e vocês de aprender. Legal? Um abraço e façam os exercícios e não saiam de casa.
Em 7 de maio de 2016, um grupo de caçadores de tempestades se deparou com um imenso tornado às margens da rodovia Interstate 76, no Colorado, Estados Unidos. Esse tornado provocou a destruição de parte da rodovia, arrancando árvores, afiações e até barracões construídos na área rural. O que mais impressiona é como que os caras desses têm coragem de chegar tão perto assim de um tornado. Katia e Maurice Craft foram vulcanologistas pioneiros em filmar erupções em todo o mundo. Em 1991, eles estavam filmando a erupção do Monte Unzen, no Japão, e infelizmente morreram com outras 41 pessoas que viviam num vilarejo próximo a esse local, devido à força da erupção. Even if I die tomorrow, I don't care. Within moments, it overwhelms the valley. Esse vídeo gravado no Japão mostra uma fortíssima tempestade que até levou o carro que estava na frente da câmera embora. As tempestades marinhas já tiraram diversas vidas de marinheiros que trabalham se arriscando nos 7 mares. Nesses vídeos podemos ter uma noção do que esses homens passam e muitas vezes não saem dali para contar a história. Esse vídeo mostra um deslizamento de terra causado por um terremoto. Não se sabe ao certo o local em que foi gravado, mas expõe claramente a força da Mãe Natureza. Alguns curiosos estavam dando uma olhada ali no mar revolto e não esperavam por um banho que poderiam tomar.